Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal de Cabeça na Engenharia. Eu sou Roldão Araújo, engenheiro civil, professor universitário e projetista estrutural. Este canal foi criado dentro de sala de aula depois de diversos pedidos dos alunos, com o objetivo de complementar seus estudos, dando enfoque em concreto armado, estruturas isostáticas e projeto estrutural com o auxílio de uma ferramenta computacional. E no vídeo de hoje estarei apresentando 7 dicas importantes para que vocês nunca mais possam errar na hora de determinar os esforços solicitantes em uma viga isostática. Eu tenho certeza que depois que vocês assistirem esse vídeo, tudo vai ficar muito mais claro se estão de fato caminhando certo ou errado, se os valores estão coerentes. Então, fiquem até o final do vídeo, mas antes vão para a vinheta e em seguida a gente começa então o vídeo. Sete dicas importantes para não errar. As dicas serão em cima desta viga isostática biapoiada, que tem um trecho em balanço. E é muito comum aparecer as dúvidas no decorrer do desenvolvimento de um exercício e principalmente em uma questão de prova, devido à tensão. Mas eu tenho certeza que depois que assistir este vídeo, será possível perceber de forma mais clara se os valores encontrados estão coerentes ou não. Então, vamos à primeira dica. Então, a primeira dica está relacionada com as reações de apoio. Então, nós temos aqui no ponto A um apoio de segundo gênero e no ponto C um apoio de primeiro gênero. Nós vamos precisar, então, determinar as reações verticais VA e VC. Usando uma das três equações de equilíbrio da estática, nós temos somatório dos momentos em relação ao ponto A deve ser igual a zero. Isso para garantir o equilíbrio da estrutura. Então, se a gente faz o somatório em relação ao ponto A, nós vamos ter quem? 30 vezes 1,5, referente ao carregamento uniformemente distribuído, mais 5 vezes 3, lembrando que nós estamos considerando o sentido horário positivo, menos 10, já é o momento de 10 kN, pontual em B, menos VC, que é o que nós queremos, vezes a distância de 5 metros, e mais 16, que é o carregamento pontual referente ao carregamento triangularmente distribuído, que é de 16, vezes 6,33 metros em relação ao ponto A. Com isso, nós temos o valor de VC, que é igual a 30,27 kN. Aplicando a segunda equação, que é o somatório de todas as forças na vertical igualando a zero, mais uma vez, para garantir o equilíbrio, nós vamos ter que VA mais VC é igual a quem? A 30, que é referente ao carregamento uniformemente distribuído, mais 5, a força pontual, e mais 16, que é a força pontual equivalente a todo o carregamento triangularmente distribuído. Isso dá um total de 51 kN. Sabendo que a soma das duas forças verticais é 51, nós podemos então concluir que VA é quem? 51 menos 30,27 kN. Então, VA é 20,73. Então, para confirmar se estão corretos, os valores deverão ser iguais. Ou seja, somatório dos momentos no ponto C, agora partimos como uma referência ponto C, e igualamos a zero a somatória de todos os momentos. Mais uma vez, fazendo o somatório desse momento, nós vamos ter agora quem? VA, que é a força vertical de reação no ponto A, vezes a distância até o ponto de referência, que é o C, que dá 5 metros, menos 30 vezes 3,5, a força pontual aqui referente ao carregamento uniformemente distribuído, de 30 vezes 3,5, que é a distância em relação ao ponto C, menos os 10, que é o momento pontual,
menos 5 vezes 2, que é a força pontual de 5 kN, vezes a distância em relação ao ponto C, 2 metros, e mais 16, que é a força pontual referente à carga triangular, em relação ao ponto C, 1,33. Então, com isso, nós temos um VA igual a 20,73, que é exatamente o valor que nós tínhamos encontrado anteriormente. Então, dessa forma, nós podemos concluir que as reações estão corretas, uma vez que nós adotamos o somatório do momento em relação aos dois pontos, né? O ponto A e o ponto C. A segunda dica está relacionada, então, à intensidade da força pontual, que é sempre o valor da descontinuidade do cortante no ponto. Então, nós estamos visualizando o diagrama de esforço cortante, onde nós temos aqui uma força pontual agindo em B, uma força de 5 kN, onde visualizamos no diagrama uma descontinuidade do cortante, ou seja, o valor imediatamente à esquerda desse ponto é menos 9,27 e o valor imediatamente à direita é menos 14,27. Há uma diferença entre esses dois valores, que é de quanto? De 5. 5 kN é exatamente a força pontual em B, né? Então, percebam que existe uma descontinuidade no diagrama que é correspondente ao valor da força pontual no ponto em análise. Outro ponto a ser observado é a reação VC de 30,27, né? Percebam que é uma força pontual. E mais uma vez, nós temos uma descontinuidade no diagrama de esforço cortante. O valor imediatamente à esquerda é menos 14,27, o valor imediatamente à direita é 16. Ou seja, a diferença que está existindo aqui no diagrama neste ponto é de 30,27 kN, que é exatamente a força de reação vertical no ponto C. Bom, observamos também que no apoio de segundo gênero, na extremidade, nós temos um valor de 20,73, que é exatamente a reação vertical no ponto A. Isso por quê? Porque o valor imediatamente à esquerda é zero. Não existe mais viga, correto? E o valor imediatamente à direita é 20,73, exatamente o valor da intensidade da força de reação no ponto A. A terceira dica é: a intensidade do momento pontual é sempre o valor da descontinuidade do momento no ponto. Então, aqui nós vamos relacionar com o diagrama de momento fletor. E facilmente a gente percebe que no ponto B existe uma descontinuidade do diagrama. O valor imediatamente à esquerda é 17,2 e o valor imediatamente à direita é 7,2. Ou seja, está existindo uma diferença, uma descontinuidade neste ponto. De quanto? De 10 kN, que é exatamente o momento pontual em B. Quarta dica: o momento fletor é sempre zero nos apoios articulados, primeiro e segundo gênero, quando posicionados na extremidade da viga. No nosso exemplo, nós temos um apoio articulado, que é o apoio de segundo gênero, na extremidade esquerda da viga. Então, o momento fletor neste ponto, nessa extremidade, é sempre zero. Isso por quê? Porque este apoio não impede o giro e também não existe momento pontual em A. Portanto, este momento sempre deverá ser zero. Neste outro caso, onde nós temos um apoio de primeiro gênero, ele também é articulado, mas ele não se encontra na extremidade da viga. Portanto, existe um momento pontual. Está aqui, 21,33. Então,
Se ele não está posicionado na extremidade, este momento não será zero. Quinta dica. A equação do cortante é sempre a derivada da equação de momento fletor, quando obtidas à esquerda da seção de referência. Então, nós temos aqui a seção S1 e vamos caminhar à esquerda da seção S1 para encontrar, então, a equação de momento fletor referente ao trecho de A a B. Encontrando esta equação, vamos obter menos 5x² mais 20,73x. Fazendo a derivada desta equação, a gente vai encontrar quem? A equação do esforço cortante, menos 10x mais 20,73. E isto é verdadeiro quando? Quando a gente caminha à esquerda da seção. O que não é verdadeiro, por exemplo, se a gente caminhar à direita da seção de referência. Como exemplo, nós temos aqui a seção S3 e vamos caminhar à direita, tendo em vista o menor número de carregamento quando comparado à esquerda da seção S3. Portanto, se a gente obtém a equação de momento fletor, considerando a seção S3 à direita, nós vamos ter menos 0,33x ao cubo. A equação referente à derivada não vai ser a equação do cortante. Isso por quê? Porque a equação do cortante para a seção S3, considerando a direita dela, é x². Portanto, nós não vamos obter a equação do cortante fazendo a derivada da equação do momento fletor quando esta equação for obtida à direita da seção. Sexta dica. A equação de momento fletor deverá ter 1 grau a mais em relação a de esforço cortante, e esta 1 grau a mais em relação à equação do carregamento que atua na viga. Para isso, nós vamos aqui avaliar primeiramente o trecho do ponto A até o ponto B, onde tem-se então um carregamento constante, uma carga uniformemente distribuída, de 10 kN a cada metro. A equação que define este carregamento nada mais é do que uma constante. E a equação que define cortante e momento fletor, percebo que existe 1 grau a mais em relação a elas. Então, a de cortante será sempre 1 grau a mais em relação à do carregamento, menos 10x mais 20,73. E a equação de momento, 1 grau a mais em relação à de cortante, menos 5x² mais 20,73x. Isto é verdadeiro também quando a gente analisa o trecho de C a D, agora caminhando à direita da seção S3. A equação que define este carregamento que atua neste trecho, sendo um carregamento triangularmente distribuído, a equação é 2x. Enquanto que a equação do cortante é x². Percebo então que é 1 grau a mais em relação à equação da carga. Da mesma forma, a gente consegue observar a equação de momento fletor. É 1 grau a mais em relação a de esforço cortante. Então, sempre vai existir esta relação entre a equação da carga, do cortante e do momento fletor, sempre crescendo 1 grau nesta sequência. No trecho BC, onde não existe carregamento, portanto, a equação que define o cortante aqui é uma constante. Então, a equação de momento fletor deve ser de primeiro grau. Sétima e última dica, não menos importante que as demais. O momento fletor é máximo onde o cortante é zero. Para que a gente possa, então, avaliar esta informação,
a gente precisa relacionar o diagrama de esforço cortante com o diagrama de momento fletor. E percebam que no trecho do ponto A até o ponto B, nós temos um ponto onde o cortante é zero. Neste ponto, nós vamos ter o momento fletor máximo, também conhecido como ponto de inflexão da parábola. Este momento máximo é muito importante para a gente dimensionar uma viga, uma peça como essa, né? Então, percebam que no trecho do ponto A até o ponto B, nós temos um valor máximo nesse trecho, que é de 21,49. O mesmo não acontece nos outros dois trechos. De B a C, o cortante ele é constante. Portanto, os valores referentes ao momento fletor no mesmo trecho, percebam que os máximos estão exatamente nas extremidades. Isto também acontece no trecho CD, onde nós temos aqui o esforço cortante, valores somente positivo. Não existe um ponto onde ele é zero, a não ser na extremidade. Neste caso, visualizando o diagrama de momento fletor, o maior valor está exatamente na extremidade do trecho, que é então o ponto C, 21,33. Então, pessoal, são essas 7 dicas importantes para não errar. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deixe o like e também os comentários para que a gente possa então evoluir. Um grande abraço a todos.